Agradecer a Deus pela rica oportunidade dele ter me concedido em trazer a palavra do Senhor para os irmãos. Também agradeço a pastora por ter me confiado em trazer a palavra. Amém. Todos acharam? Amém. Disse assim: Glória. E havia um homem na cidade de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Voltem aos seus lugares, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Você porrada hoje. Ei, para. Bom, a Bíblia vai nos falar que lá na cidade de Uz vai existir um homem cujo nome era Jó. Homem ao qual a palavra vai nos falar que ele era um homem sincero, homem reto, homem temente a Deus, e ele estava a todo momento a se desviar do mal. E então, com essas características, logo nós vamos entender que ele era uma pessoa obediente, uma pessoa que ele seguia nos caminhos do Senhor. E então vai dizer que além dele ser obediente, dele seguir sempre nos caminhos do Senhor, vai dizer que Jó ele também era uma pessoa muito abençoada, vai dizer que ele era uma pessoa muito próspera. A Bíblia vai nos falar que ele era um dos homens mais ricos daquele lugar. Glória. Mas o que eu entendo com essa palavra é que mesmo ele sendo uma pessoa obediente, mesmo ele andando nos caminhos do Senhor, ele não vai ele não vai fugir das provações, ele não vai ficar hábito a não passar por as provações. A Bíblia do Senhor vai nos falar que Jó ele era obediente, mas mesmo assim o Senhor ele provou Jó. A Bíblia vai nos falar que ele era obediente ao Senhor, mas mesmo assim ele passou por aprovações, mesmo assim ele passou por tudo isso. Mas como é que a Bíblia, Jó ele era uma pessoa obediente, mas e por que ele passou por essas provações? Porque Deus deixou ele passar por essa provação? Porque a Bíblia vai nos falar que Jó, Deus ele deixou Jó passar por isso para provar para Satanás que Jó ele não vivia somente, ele não só servia ao Senhor por causa dos bens que o Senhor ele tinha lhe concedido. E o que nós entendemos com isso é que nós não temos que viver por causa dos bens, nós não temos que buscar ao Senhor, nós não temos que servir ao Senhor por causa dos bens, por causa daquilo que o Senhor ele nos concede, mas nós temos que estar servindo ao Senhor Jesus, pelaquilo que Ele é, pelaquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor é, e não para aquilo que o Senhor ele nos concede. E então a Bíblia vai nos falar. E eu também creio que o Senhor ele deixou Jó passar por isso, passar por toda a provação, para que Jó tivesse um aprofundamento no Senhor. Por quê? Porque o Senhor ele deixou ele passar por isso para ele ter um aprofundamento no Senhor. Aleluia, Deus. Porque tem muitas pessoas que ela vem até para a casa do Senhor, ela até serve ao Senhor Jesus, mas ela não tem um aprofundamento ainda no Senhor. Ela só quer vir para a casa do Senhor Jesus para sentar, assistir o culto e ir embora. Mas é necessário que nós estejamos cada dia mais tendo um aprofundamento no Senhor. É necessário que nós venhamos estar cada dia mais se aprofundando no Senhor. Não só se contentar em vir para o culto e assistir o culto e ir embora, mas é necessário que nós venhamos estar cada dia mais se aprofundando no Senhor, buscando cada dia mais aprender do Senhor, buscando cada dia mais a fazer aquilo que agrada ao Senhor, não somente vir para o culto assistir, mas que nós venhamos estar cada dia mais se aprofundando no Senhor. E a Bíblia vai nos falar que Jó, além dele ser um homem abençoado, dele ser um homem obediente, a Bíblia vai nos falar que Jó ele tinha 10 filhos. Ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E vai dizer que enquanto os filhos, que vai dizer que os filhos de Jó, em vários dias, os filhos de Jó, eles faziam banquetes sempre na casa de algum diferente. Um dia os banquetes fazia na casa de um, no outro dia fazia o banquete na casa de outros. E a Bíblia vai dizer que enquanto os filhos de Jó, eles
faziam esses banquetes, enquanto eles estavam lá se divertindo, a Bíblia vai nos falar que Jó, ele se levantava às madrugadas, e enquanto os filhos de Jó estavam lá se divertindo, a Bíblia vai dizer que Jó, ele estava fazendo sacrifício ao Senhor, porque se os filhos dele tivessem blasfemado ou falado algo contra o Senhor ele purificaria esses filhos dele e perdoaria os pecados dele. E então, o que eu entendo com isso é que quando nós estávamos lá no mundo, quando nós estávamos lá fazendo a vontade de Satanás, o Senhor, ele sempre levantava pessoas para orar pela nossa vida, não é mesmo? Ele sempre levantava pessoas para orar, para nos dar uma cura, para nos dar um livramento. Ele também levantou pessoas para orar para a nossa vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui na casa do Senhor, para que nós estivéssemos hoje aqui firme com o Senhor. Mas quando o Senhor ele nos levanta para nós orar pelas vidas que estão lá fora, muitas das vezes nós demos desculpa ao Senhor, muitas das vezes nós não queremos orar ao Senhor, nós não queremos orar para que aquelas vidas venham a ser libertas. Mas é necessário que nós venhamos se levantar, porque nós não somos donos do céu, nós não somos, nós não escolhemos quem vai para o céu e quem não vai. Mas é necessário que nós venhamos se levantar e começar a clamar ao Senhor, porque quando nós estivermos clamando para que o Senhor venha libertar aquelas vidas, o Senhor vai estar operando, o Senhor vai estar tratando daquelas vidas. Então é necessário que nós não venhamos deixar de obedecer ao Senhor, nem de fazer aquilo que o Senhor ele está nos mandando, porque enquanto nós levantarmos e começar a anunciar o nome do Senhor, começar a falar da palavra do Senhor, eu creio que vidas elas vão ser libertas, eu creio que vidas elas vão passar a servir ao Senhor Jesus. E então vai dizer que vai haver um dia em que os filhos de Deus eles vão se apresentar diante do Senhor, e no meio deles a Bíblia vai dizer que Satanás ele vai. E então a Bíblia vai dizer que Deus ele pergunta para Satanás, de onde você vem? E ele vai dizer, da terra e de passear por ela. E então Deus vai dizer a ele: Satanás, você viu meu servo Jó, a qual na terra não existe outro igual a meu servo Jó, que ele é sincero, ele é reto, ele é temente a mim, e ele segue a meus caminhos e sempre está se desviando do mal. Glória a Deus. E então Satanás ele vai dizer ao Senhor, ele vai dizer: mas como ele quer, como é que o Senhor não quer que ele te sirva? Se você rodeia ele de bênçãos, se você dá tantas bênçãos para ele, se você enche ele de muitas prosperidades, como é que você não quer que ele te sirva? Tira tudo quanto ele tem e você verá que ele vai pecar contra você. E o que eu entendo com essa palavra é que Satanás ele vai estar a todo momento tentando, levantando os pelejas contra a nossa vida, para tentar nos tirar do foco, para tentar nos tirar do caminho do Senhor. Ele sempre vai querer falar coisas, dizer que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas nós não temos que baixar a guarda para Satanás, nós não temos que se prostrar, porque o Senhor, enquanto nós estivermos clamando, enquanto nós estivermos buscando a Ele, o Senhor ele vai estar a todo momento a nos fortalecer, o Senhor ele vai estar a nos guardar e nos livrar das calúnias e das ciladas de Satanás. E então a Bíblia vai nos falar que o Senhor ele vai dar uma ordem a Satanás e vai dizer: tira tudo quanto Jó tem. E então você verá que ele vai continuar do mesmo jeito, ele vai continuar a me clamar. Então o Senhor ele está dizendo, então o Senhor ele vai dizer a Satanás, e então Satanás ele vai e tira tudo quanto Jó tem. E então vai dizer que ele vai, quando os filhos de Jó, vai chegar um dia que os filhos de Jó todos estavam a festejar na casa do seu filho mais velho. E então vai dizer que Jó ele não estava no banquete, vai dizer que Jó ele estava em casa. E então vai dizer que quando Jó estava lá, vai dizer que vai chegar um mensageiro e vai dizer:
Jó, eu estava lá a cuidar dos bois e a cuidar das jumentas, e então chegaram alguns sabeus e começaram a matar os servos, e começaram a levar todos, e levaram todos os bois, e levaram todas as jumentas. E então Jó, ele vai continuar do mesmo jeito. E então vai dizer que ainda este falando, vai chegar outro servo e vai dizer: Jó, eu estava lá a cuidar das suas ovelhas, e vai dizer que começou a cair muitos raios, começar a cair muito fogo do céu e queimou todas as suas ovelhas. E Jó vai continuar do mesmo jeito. E aí então vai dizer que ainda este falando, vai vir outro e vai dizer: Jó, eu estava a cuidar dos seus camelos, e chegou os caldeus e levaram todos os seus camelos e mataram todos os teus servos. E então Jó, ele vai continuar do mesmo jeito. E então ainda este falando, vai dizer que vai chegar outro servo e vai dizer: Jó, eu estava lá no banquete onde estavam seus filhos, e estavam todos festejando, e então veio um vento do lado do deserto e começou a abalar os quatro cantos da casa, e toda a casa caiu em cima deles, e todos eles morreram. E então vai dizer que Jó, ele se lança e começa a chorar, e começa a clamar ao Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que ele raspou a sua cabeça e se lançou em terra e começou a prostrar ao Senhor. E ele vai dizer ao Senhor: Senhor, bendito seja o Senhor. Nua vim e nua voltarei, mas bendito seja o nome do Senhor. Então, o que nós entendemos com isso é que mesmo na luta, mesmo na provação, mesmo em tudo aquilo acontecendo com Jó, vai dizer que Jó, ele ainda adorou o nome do Senhor. Vai dizer que ele ainda continuou a clamar ao Senhor. Ele continuou do mesmo modo que o Senhor ele estava, no mesmo modo que Jó ele estava. Vai dizer que ele continuou a clamar ao Senhor. Então, o que nós entendemos com isso é que em meio às lutas, em meio às provações, é necessário nós continuarmos adorando ao Senhor. É necessário nós continuarmos a exaltar o nome do Senhor, porque Satanás ele vai inventar armadilhas, ele vai colocar coisas na nossa vida, mas nós não temos que deixar Satanás vencer, porque Satanás ele já é um derrotado. Satanás ele já não vence mais contra a nossa vida, porque nós temos o verdadeiro vencedor. Nós cremos um Deus Todo-Poderoso que tem poder para operar em todas as coisas. Então é necessário que nós venhamos fazer igual Jó, não deixar que Satanás ele vença, não deixar que Satanás ele quando ele colocar as coisas, ele venha nos atingir, ele venha nos enfraquecer. É necessário que nós venhamos perseverar, é necessário que nós venhamos estar fazendo igual Jó, começar a clamar, começar a buscar a Ele, começar a estar todo momento a glorificar o nome do Senhor, porque enquanto nós estivermos glorificando o nome do Senhor, o Senhor ele vai entrar em providência e ele vai começar a agir na nossa vida, ele vai começar a operar naquilo que está travado, ele vai começar a operar naquilo que Satanás ele tentou agir contra a nossa vida. E então a Bíblia vai nos falar que passando-se os dias, vai dizer que os filhos de Deus foram novamente até o Senhor Jesus, até o Senhor, foram se apresentar ao Senhor, e vai dizer que novamente Satanás vai no meio deles. Então o que eu entendo com isso é que nós não temos, o que nós entendemos com isso é que o Senhor, Satanás ele não vai desistir na primeira luta, ele não vai desistir. Então nós também não temos que desistir, porque Satanás ele vai estar todo momento investido contra a nossa vida. Satanás ele não vai deixar nós, enquanto nós estivermos nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui, Satanás ele sempre vai investir, ele sempre vai armar coisas para tentar nos tirar da presença. Ele vai tentar sempre nos
tirar do caminho do Senhor, mas é necessário que nós venhamos perseverar em todo tempo. É necessário que nós venhamos lutar contra Satanás, porque quando nós estivermos lutando, o Senhor ele vai estar nos sustentando, o Senhor ele vai estar nos guardando, o Senhor ele vai estar a todo momento nos livrando da mão de Satanás, nos livrando das armadilhas de Satanás. E então a Bíblia vai dizer que ele vai até Deus e Deus vai dizer: da onde você vem, Satanás? Ele vai dizer: eu vim da terra. E então o Senhor ele vai dizer: você viu meu servo Jó? Você disse que ele ia blasfemar contra mim, que ele ia pecar contra mim, mas ainda que você tirou tudo dele, mesmo assim ele continuou a me clamar. Então é necessário que nós, e o que eu entendo com isso é que Satanás ele sempre vai inventar coisas contra a nossa vida, mas é necessário que nós viemos fazer igual Jó e começar a clamar ao Senhor Jesus, continuar a buscar ao Senhor Jesus, mesmo diante das provações. É necessário nós continuar a exaltar o nome do Senhor, é necessário nós continuarmos a fazer aquilo que o Senhor ele nos ordena fazer. E então a Bíblia vai falar que ele vai falar, aí então Satanás ele vai dizer, mas claro que ele ia dar tudo, ele ia dar tudo na vida dele, mas toca somente na vida dele para você ver se ele não vai pecar contra você. E então o que eu entendo com isso é que Satanás ele sempre vai estar tentando nos fazer algo mal, mas nós não temos que deixar as obras de Satanás nos abater ou nos atingir. É necessário que nós venhamos estar todo momento buscando ao Senhor Jesus e exaltando todo momento o nome do Senhor. E então a Bíblia vai nos falar, que Deus ele vai e dá uma ordem para Satanás. Então vai e toca nele, mas somente não tira a vida dele. E então o Senhor, o que eu entendo com isso é que Satanás ele em todo momento ele pode até querer colocar coisas na nossa mente, colocar coisas para nos enfraquecer, para nos tirar do foco, mas o Senhor nos fala aqui nessa palavra que Satanás ele é limitado. Satanás ele é limitado, ele não pode ir contra a nossa vida. Nós não temos que deixar as obras de Satanás nos abater, porque Satanás ele vai tocar em Jó, vai dizer que Jó ele vai começar a ficar com muitas feridas e vai começar a se coçar. E então ele vai continuar a clamar ao Senhor. Ele não vai parar de clamar ao Senhor. Nós não temos que deixar, ainda que tudo, que o Senhor ele não tire tudo, ainda que nós ficamos somente com a presença, nós não perdemos nada. Nós ainda estamos ganhando. Porque nós não temos que se apegar às coisas do mundo. Nós não temos que se apegar às coisas daqui. É necessário que nós venhamos se apegar cada dia mais com o Senhor Jesus. Porque as coisas daqui elas vão ficar na terra. As coisas da terra vão ficar. Mas nós temos que estar cada dia mais se apegando com o Senhor, se apegando com o céu. A Bíblia do Senhor vai nos falar que nós não temos que se apegar às coisas da terra. É necessário que nós venhamos juntar tesouros sobre o céu. E como nós juntamos tesouros sobre o céu? Fazendo a vontade do Senhor, buscando as vidas do Senhor. Nós temos que estar cada dia mais buscando aquilo que o Senhor ele se agrada, fazendo aquilo a qual o Senhor se agrada. Porque vai dizer que então quando depois a Bíblia vai nos falar que depois que Jó ele vai começar a se coçar e ele vai continuar, mesmo assim ele vai continuar com o Senhor. E então vai dizer que a mulher dele vai virar para ele e vai dizer: Jó, porque você ainda segue este Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. O que eu entendo com isso é que quando Satanás ele colocar coisas sobre a nossa vida, que ele vê que nós não vamos desistir, que nós não vamos parar, ele vai começar a levantar pessoas na nossa família. Ele vai começar a levantar pessoas para tentar nos abater, para tentar nos tirar do caminho do Senhor. Ele vai tentar começar a levantar as pessoas para nos dizer, para nós largarmos o Senhor Jesus, para nós sair do caminho do Senhor Jesus, porque ele
caminho. Mas a Bíblia vai dizer que Jó vai virar para ela e vai dizer: você fala como uma louca, você está falando como uma louca. Os bens de Deus você soube aceitar, mas os maus você não querem aceitar. Você não quer aceitar o mal de Deus. É necessário que você esteja em todo momento aceitando todo momento os sim e os não de Deus. Porque no momento em que o Senhor ele te dar um sim, Ele vai estar te abençoando, Ele vai estar fazendo aquilo que você quer. Mas quando o Senhor ele te dar um não, você tem que levantar a mão para o céu e começar a agradecer a Deus. Você tem que começar a glorificar o nome do Senhor, porque aí, além de tudo, o Senhor ele te dar um não, possa ser que o Senhor esteja te dando livramento, possa ser que o Senhor ele esteja te livrando de algo maior que vai acontecer. Então é necessário que você venha agradecer ao Senhor e aceitar a todo momento. E então vai dizer que aquela mulher ela vai começar a falar aquelas coisas para Jó, e Jó vai dizer para ela que ela tem que aceitar o bem e o mal. Ela não só tem que aceitar somente o bem. E o que eu entendo com isso é que tem pessoas que ela vem para a casa do Senhor, elas estão até servindo ao Senhor, mas quando o Senhor começa a colocar provas, quando o Senhor começa a deixar elas passarem por aprovação para testar a fé dela, elas começam a largar o Senhor. Por quê? Porque só estão atrás de bênção, só estão atrás de coisas boas. Quando o Senhor ele quer testar aquelas pessoas, elas começam a se afastar da vontade do Senhor, elas começam a se afastar do caminho do Senhor. Mas nós não temos que se afastar ou estar blasfemando contra o Senhor quando Ele colocar nós na prova, porque enquanto Ele estiver nos colocando na prova, é para nos fortalecer, é para nos afirmar a nossa fé. Não, o Senhor ele não tem mal. A Bíblia vai nos falar que o Senhor ele não tem pensamentos maus para nós. Enquanto o Senhor ele está pensando, quando o Senhor para nosso pensamento, nós possamos até pensar que é maus, mas para o Senhor ele sempre vai estar nos falando, Ele sempre vai estar pensando somente coisas boas para nós. Nós não temos que ficar questionando, nós não temos que ficar falando coisas. Aleluia. Nós não temos que estar a questionar a Deus, nós não temos que ficar a murmurar, porque o Senhor ele está nos deixando passar por provas, porque quando o Senhor ele está nos deixando passar por provas, Ele vai estar nos fortalecendo, Ele vai estar nos sustentando, para que quando venham outras coisas, para que quando venham outras provas, nós venhamos sustentar, porque o Senhor ele não vai nos dar algo que nós não suporte. Tudo que o Senhor ele vai estar nos dando é porque Ele sabe que nós vamos nos suportar, Ele sabe que nós vamos passar e nós vamos chegar até o fim. Aleluia, Deus. Então a Bíblia vai nos falar que aleluia, Deus. E então a Bíblia vai nos falar que veio três amigos de Jó, cada um de um lugar diferente. E então a Bíblia vai nos falar que ele vai começar, que eles vão chegar, logo eles não vão reconhecer Jó, mas depois, quando eles verem Jó, ele vai começar a orar por Jó, ele vai se lançar em terra e vai começar a orar por Jó. Então o que eu entendo com isso? O que eu entendo com isso é que quando o Senhor ele nos passar por essa prova, o Senhor ele vai levantar pessoas certas para nos ajudar, Ele vai levantar pessoas certas para orar pela nossa vida, e Ele vai estar todo momento a nos fortalecer, Ele vai estar todo momento a nos ajudar a chegar até o fim, porque o Senhor ele não vai nos deixar no meio do caminho, Ele não vai nos deixar parar, porque Ele sabe que o Senhor ele sabe que nós vamos chegar até o fim. E então a Bíblia vai falar que depois de 7 dias vai dizer que os amigos de Jó, eles vão começar a questionar a Jó, vão começar a dizer: ô Jó, por que você, quando eram os outros povos, quando era o povo que estava passando por aflições, você começava a ajudar essas pessoas, começava a falar às pessoas
você não está a clamar, você está começando a blasfemar contra Deus. E o que eu entendo com isso é que tem muitas pessoas que ela vem atrás de nós quando nós estamos passando por lutas ou provações. Ela levanta até pessoas para tentar, muitas pessoas elas vêm até dizendo que vai nos ajudar, ela vem até dizendo que está nos ajudando, mas depois ela vem e começa e depois elas vão começar a falar coisas para nos abater. Ela vai começar a levantar calúnias contra a nossa vida. Ela só vem para querer olhar o que a gente está passando, para depois sair espalhando para os outros, para depois sair falando coisas contra a nossa vida. E então, o que eu entendo com isso? Nós não temos que estar ligando aos outros, nem ficar contando da nossa vida para os outros. É necessário nós se prostrar e começar a clamar ao Senhor, porque quando nós estivermos clamando ao Senhor, o Senhor ele está entrando em providência, e o Senhor ele não vai sair falando para outras vidas, ele não vai sair falando para outras pessoas o que nós estamos passando. Então é necessário que nós não venhamos clamar nem falar para outras pessoas o que nós estamos passando, mas é necessário nós se colocar de joelho e começar a clamar ao Senhor. E então vai dizer que depois daquilo, vai dizer que Jó ele vai começar a se lamentar ao Senhor, ele vai começar a entristecer, vai dizer que ele vai começar a se entristecer e ele vai começar a se lamentar ao Senhor Jesus, a começar a se lamentar, a amaldiçoar o seu dia do seu nascimento. E o que eu entendo com isso é que quando aqueles amigos de Jó ele veio ajudar, eles até pensou que estavam ajudando, mas eles estavam atrapalhando Jó, eles estavam colocando coisas na mente de Jó, com a qual o Jó ele estava seguindo com o Senhor, ele estava firme com o Senhor, mas a partir do momento que aqueles amigos de Jó ele começaram a falar coisas, Jó vai começar a se lamentar ao Senhor, Jó vai começar a se entristecer, porque Jó ele sabia que ele não tinha pecado, ele sabia que ele não tinha errado com o Senhor para ele estar passando por aquilo. E então vai dizer que ele vai falar, ele vai começar a se lamentar. E então os amigos de Jó eles vão continuar a falar coisas, vão continuar a querer fazer Jó pensar que ele tinha pecado, que ele tinha errado. E então Jó ele vai levantar e vai dizer para eles, se você está dizendo que eu pequei, então me mostre aonde é que eu pequei, aonde é que eu errei. E então o que eu entendo com isso é que tem pessoas que elas vão querer ficar nos apontando o dedo, elas sempre vai estar, não vão entender o que nós estamos passando, mas elas vão sempre estar de longe colocando, apontando o dedo, dizendo que nós estamos passando por isso, por causa daquilo, por causa do que nós pecamos, porque nós fazemos isso, porque nós fazemos aquilo, mas nós temos que se levantar e continuar a clamar ao Senhor, continuar a buscar ao Senhor e não ligar para as afrontas de Satanás, não se levantar, não ligar para aquilo que Satanás, para aqueles que Satanás estão usando contra a nossa vida. E então vai dizer que Jó ele vai continuar a clamar ao Senhor Jesus. E ele vai ir lá no capítulo 13 de Jó, vai dizer que no capítulo 13 do versículo 15 vai dizer que Jó ele vai continuar, ele vai dizer: ainda que o Senhor ele me mate, ainda que o Senhor ele me tire a vida, eu vou continuar a esperar no Senhor, eu vou continuar a clamar ao Senhor. E o que eu entendo com isso é que Jó ele passou por muitas lutas, ele passou por muitas aflições, mas ele vai dizer ao Senhor que ainda que o Senhor ele tire a vida dele, ele vai continuar a clamar. E o que eu entendo com isso é que nós temos que estar sempre perseverando no Senhor, nós temos que estar sempre em todo momento perseverando e firme com o Senhor Jesus, porque ainda que o Senhor, ainda que os levantes de Satanás,
Glória. nos abata, ainda que o levante de Satanás nos entristeça, é necessário que nós levantamos e continuamos a clamar ao Senhor Jesus. É necessário que nós continuamos a exaltar o nome do Senhor Jesus, porque Ele vai estar nos fortalecendo, Ele vai estar entrando em providência. A Bíblia vai falar que lá no livro de Daniel, vai dizer que Daniel, ele clamava ao Senhor Jesus, ele buscava ao Senhor Jesus, e então vai dizer que muitos se levantaram contra Daniel e vão começar a inventar coisas contra Daniel. Mas vai dizer que Daniel, mesmo ele se levantando, vai dizer que Daniel, ele continuou a clamar ao Senhor. Então é necessário que nós viemos clamar ao Senhor Jesus, viemos continuar, mesmo com os levantes, mesmo com as lutas, nós temos que continuar a clamar ao Senhor Jesus, porque Ele vai estar nos fortalecendo, Ele não vai nos deixar passar por todas as aflições sozinho. Enquanto o Senhor, Ele vai estar conosco, Ele vai estar nos protegendo, Ele vai estar nos guardando. A Bíblia também vai nos falar Jesus, Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, mas vai dizer que Ele chegou, quando chegou ao fim, Ele saiu do deserto. A Bíblia também vai nos falar que João, ele também passou pelo deserto, mas vai dizer que ele não continuou no deserto, vai dizer que ele saiu, no tempo certo ele saiu no deserto. Vários dos outros passaram por um deserto, mas vai dizer que ele saiu. E então o que nós entendemos com isso é que no momento do caminho nós vamos estar sempre passando por lutas, mas é necessário que nós não venhamos parar, é necessário que nós venhamos insistir em todo momento e continuar firme com o Senhor Jesus, porque no decorrer do caminho nós vamos passar por aflições, mas no momento as aflições podem até tentar nos abater, podem até tentar nos entristecer, nos desanimar, mas a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor vai nos falar, o Senhor Jesus, Ele vai falar que no mundo nós teremos aflições, no mundo nós vamos passar por aflições, mas é necessário que nós tenhamos bom ânimo, porque se o Senhor Ele venceu, nós também venceremos. Se o Senhor Ele passou por aprovações, se o Senhor Ele passou por tudo e venceu, nós também venceremos. Então é necessário que nós venhamos perseverar ao Senhor, nós venhamos estar cada dia mais seguindo com o Senhor, que nós não venhamos desistir, que nós não venhamos parar, porque o Senhor Ele vai estar a todo momento a nos fortalecer. A palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 17, versículo 13, o Senhor Ele vai dizer que todos aqueles que abandonou Ele, todos aqueles que voltaram para trás, Ele escreverá o nome no chão. E por quê? Porque todos aqueles que abandonaram Ele, todos aqueles que se afastaram do Senhor, Ele se afastou da fonte da vida, Ele se afastou da fonte da água da vida. Então, o que nós entendemos com isso é que nós não temos que se afastar do Senhor, porque quando nós estivermos com o Senhor Jesus, nós vamos estar sendo fortalecidos, nós vamos estar sendo em todo momento fortalecido. O Senhor vai estar a todo momento nos fortalecendo, o Senhor vai estar a todo momento nos sustentando e nos enchendo da água da vida dele. Então é necessário que nós estejamos sempre perseverando com o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer também que Jó, ele passou por toda essa aflição, ele vai passar por tudo isso, que a Bíblia vai dizer que as peles dele começou a sair muitos bichos. Vai dizer que ele começou, as feridas dele vai começar, as peles vai começar a soltar e vai sair muitos bichos da pele dele. Mas vai dizer que mesmo assim, mesmo ele passando por toda a aflição, vai dizer que ele continuou com o Senhor. Ele continuou firme com o Senhor Jesus. Ele não deixou o Senhor. Mesmo ele em momentos, teve momentos que ele se entristeceu, ele se abateu, mas a Bíblia vai dizer que ele em todo momento, ele estava com o Senhor, ele não deixou o Senhor. Então o que eu entendo com isso é que nós não temos que deixar o Senhor por causa das aflições. Nós não temos que deixar o Senhor até por causa
causa de amigos, por causa de outras pessoas. Nós não temos que deixar o Senhor, porque quando nós estivermos com o Senhor Ele vai estar nos fortalecendo, o Senhor Ele não vai nos deixar, o Senhor Ele vai estar a todo momento a nos ajudar, o Senhor Ele vai estar a todo momento a nos fortalecer. Então o que eu entendo, é necessário que nós venhamos perseverar. A Bíblia do Senhor, em vários capítulos, o Senhor Ele vai nos lembrar, o Senhor Ele vai nos falar para que nós venhamos perseverar, porque enquanto nós estivermos perseverando, enquanto nós estamos perseverando, o Senhor Ele vai estar nos sustentando e nós vamos alcançar a vida eterna, nós vamos alcançar o céu. Então é necessário que nós venhamos estar cada dia mais perseverando com o Senhor Jesus. É necessário que nós venhamos estar cada dia mais seguindo com o Senhor Jesus. Não deixe o Senhor Jesus, porque nada neste caminho, nada neste mundo vai ser, nada neste mundo é melhor do que o Senhor Jesus. É necessário que o Senhor Jesus Ele vai falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele você não existe. Sem Ele você não tem outro caminho. Não há outro caminho. É necessário que você esteja cada dia mais seguindo com o Senhor Jesus, porque enquanto você estiver seguindo com o Senhor Jesus, o Senhor Ele vai estar a todo momento a te fortalecer. O Senhor Ele vai estar a todo momento a te sustentar. O Senhor Ele vai estar a todo momento a lhe fortalecer. O Senhor não vai deixar você se abater. O Senhor não vai deixar você a parar no caminho, porque enquanto você estiver crendo no Senhor Jesus, enquanto você estiver a clamar ao Senhor Jesus, Ele vai estar a todo momento a lhe fortalecer. Ele vai estar a todo momento a lhe fortalecer, a lhe tirar Ele vai operar e vai quebrar todas as armadilhas de Satanás. Ele vai quebrar tudo aquilo que Satanás ele lançar contra a nossa vida. O Senhor Ele vai nos libertar. Então o que eu entendo, o que eu quero passar para os irmãos é que nós não temos que desistir. Em meio às provações, em meio às lutas, nós vamos passar, mas nós não temos que deixar nada disso nos abater. Nós não temos que deixar as lutas nem as provações nos parar, porque a Bíblia vai dizer que Jó ele passou por tudo isso. Satanás ele investiu, ele vai levantar coisas ele levantou coisas contra a vida de Jó, mas vai dizer que Jó ele continuou com o Senhor Jesus. E então a Bíblia vai dizer que Jó Deus ele deu tudo para Jó. Ele deu tudo de volta, tudo aquilo que Jó ele tinha. O Senhor deu em dobro para Jó. Por quê? Porque Jó ele continuou com o Senhor Jesus. Então o que eu quero dizer para os irmãos é que não desista, não parem no meio do caminho, porque o Senhor ele vai estar no momento a te sustentar e vai lhe honrar com um dobro, tudo aquilo que você perder na obra do Senhor. O Senhor ele vai te honrar, Ele vai te renovar e vai te abençoar, amém? E assim agradecer a oportunidade.